ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto, ou acompanhando pelo YouTube, Facebook, portais, Band Multi, aplicativos Band Rádios. Bem-vindo à edição do Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Vamos até às 6:30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Informações do Guarani que entra em campo nesta sexta já contra o Confiança. O destaque do Bugre chegando Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Outro para você, Júlio. Um abraço também para o amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani está deixando a concentração e daqui a pouco estará no Batistão, lá em Aracaju, para o jogo contra o CSA. Técnico Daniel Paulista confirmou a volta de Diogo Matheus na lateral direita, mas ainda não adiantou se o Índio vai para o meio-campo em lugar do Rodrigo Andrade. E para o ataque, 3 são as opções em substituição a Bruno Sávio, que com desconforto não viajou. Andrigo, Pablo e também a possibilidade do treinador escalar mais um volante na equipe do Guarani. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Jogadores da Ponte Preta já estão concentrados para o duelo contra o Remo, partida que acontece amanhã às 6:30 da noite no Moisés Lucarelli. Gilson Kleina tem mais problemas para escalar a equipe. Kevin, lateral direito, foi vetado. Albuquerque deve atuar pelo setor. E a dúvida na esquerda entre Jean Carlos e Rafael Santos. A partida deve ser a última de Dauan, com a camisa da Ponte. Dois jogos abrem a 12ª rodada da Série B nesta sexta-feira. Além de Confiança e Guarani, o Coritiba enfrenta o Sampaio Corrêa. Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. João Paulo Capelanes. Atenção, Giuliano é o novo reforço do Corinthians oficial. Corinthians na manhã de hoje aproveitou para anunciar nas suas redes sociais pessoais o novo reforço corintiano e é a primeira contratação da era do William Monteiro Alves. Giuliano, aos 31 anos, está retornando ao futebol brasileiro depois de 5 temporadas fora. Ele que apareceu muito bem no Internacional, campeão de Copa Libertadores da América, no Grêmio também. E havia a expectativa do Inter, que também fez uma proposta para o jogador, mas a proposta do Corinthians, na visão do atleta, foi mais vantajosa. E só para a gente fechar, em relação a dentro de campo, Corinthians joga neste sábado à noite contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena e as notícias boas não param. A grande expectativa é um Galo com o time reserva para pegar o Corinthians esta rodada do Campeonato Brasileiro. Após Brasília e Rio Grande do Sul, a Federação Mineira de Futebol apresenta projeto ao governo para a volta do público aos estádios. A CBF pretende autorizar a volta das a partir de setembro. Palmeiras, quando surge o alviverde imponente,
gramado em que a luta... Lucas Herrero. No Palmeiras, a fase é muito boa. Depois de encaminhar a classificação na Libertadores com vitória no Chile diante da Universidade Católica, o elenco já começa a trabalhar pensando no jogo contra o Atlético Goianiense neste domingo às 4 da tarde em Goiânia. Ontem, folga geral e hoje todos os atletas retornaram à academia de futebol na parte da manhã. Líder do Brasileirão, o Alviverde pode engatar uma sequência de 6 vitórias seguidas no campeonato, algo que não acontece há 2 anos, desde junho de 2019, ainda com o Felipão. Para esse final de semana, o reforço é do técnico Abel Ferreira, que havia sofrido uma punição de 2 jogos pela expulsão ainda na Supercopa do Brasil e só tinha cumprido 1 contra o Santos, mas a segunda partida foi revertida em multa. Assim, o português retorna ao banco de reservas. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, Manchester United encaminha a contratação de Varane Trippier. Zagueiro do Real Madrid deve custar 350 milhões de reais, enquanto o lateral do Atlético de Madrid será comprado por 120 milhões de reais. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. O Deportivo Maldonado, clube do Uruguai, negou mais uma proposta do São Paulo pelo atacante Jonathan Calleri. O tricolor chegou a aumentar o valor da negociação, mas gostaria de pagar pelo atleta apenas em 2022. O tricolor deve fazer uma nova investida, ainda sonhando em ter o atacante argentino para a temporada de 2021. Dentro de campo, o tricolor espera contar com Miranda, Rigoni e Luciano para o jogo da volta contra o Racing na próxima terça-feira. Os atletas já foram ao gramado realizar trabalhos físicos e quem sabe aí participando de algumas atividades com bola, fiquem à disposição. Para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, 5 da tarde no Morumbi, o técnico Crespo pode optar por uma equipe alternativa. Kevin Love desiste das Olimpíadas de Tóquio. O jogador do Cleveland Cavaliers não está 100% recuperado de uma lesão na panturrilha. Kevin Love seria uma das atrações dos Estados Unidos no basquete. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. Santos abre vantagem no duelo de oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Independiente, ao vencer os argentinos por 1-0 na Vila Belmiro. Agora, o foco do Alvinegro é no Campeonato Brasileiro, já que neste domingo tem compromisso contra o Bragantino, fora de casa, e o Peixe tentará vencer a primeira como visitante. Com a suspensão do meia Giamota, Carlos Sanches vive a expectativa de iniciar entre os titulares pela primeira vez desde que retornou de lesão. O zagueiro Léo, ex-Cruzeiro, foi oferecido à diretoria do Peixe, mas vale registrar que até o momento não existe nenhuma proposta oficial pelo jogador. No entanto, o seu nome já está com o departamento de futebol e caso o técnico Fernando Diniz tenha um interesse no jogador, existe a possibilidade dele reduzir o seu salário em comparação ao que ele ganhava no Clube Mineiro. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O bate pesado. Um abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Boa tarde a todos. Hoje o Guarani entra em campo fora de casa lá em Aracaju com a possibilidade de vencer o jogo e entrar no G4. Não será fácil, mas uma vitória hoje, o Guarani engata 4 vitórias consecutivas e com certeza vai passar o final de semana no G4, Júlio. Bandeirantes Esportiva no ar com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, João Cardoso. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique e Glegas Orzin. O comando de esportes de Carlos Batista. Direção regional da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra
pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Bola por dentro, Kaique chegou na jogada, perdeu na primeira passada. Velasco bota o pezão, recuperação, volta pro Peixe, toma Kaique, dá na meia. Marcos Guilherme rola de frente. Carlos Sanches na direita, na grande área. Marinho rolou no meio, bateu de primeira pro gol. Goleiro soltou, rebote, voltou, chegou, Caio Jorge, escorou, é gol! Cabeça quando corta, inverte o chute, rola por dentro. Marcos Guilherme bate, o goleiro Souza defende para a frente. Caio Jorge apanha o rebote na frente do goleiro, manda para dentro. 23 agora, segundo tempo. Gol do centroavante do Peixe. Caio Jorge. Jorge, o Santos merece o gol. Tá jogando muito no segundo tempo, criando uma chance atrás da outra. Caio Jorge fazendo o gol do Santos na Vila Belmiro, 23 agora, segundo tempo. Caio Jorge. Santos 1, Independiente 0. O ótimo Souza dessa vez rebateu para frente a bola. No pé do Caio Jorge. Santos 1-0, Souza não tem jeito, tá feito. Caio Jorge 1-0, Peixe Soler. E o Marinho novamente se destacando, depois do quase golaço de bicicleta, agora ele recebeu na ponta direita e de 3 dedos tocou na medida.
para Marcos Guilherme, que chapou no cantinho. E aí o Sousa fez uma grande defesa, só que como você bem relatou, Rogério, boa defesa, mas a bola foi pra frente. Foi do jeitinho que o Caio Jorge gosta, para marcar o seu 16º gol como jogador profissional vestindo a camisa do Santos. O primeiro na Vila Belmiro, o alvinegro está na frente, 1-0 para o Peixaço. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. E agora eu quero falar da Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. E a Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores opções para você. Atenção, anote aí o telefone para fazer a cotação. Não faça seguro sem antes consultar a Unione. Você pode estar perdendo dinheiro. 3234-1548. Ou então chame pelo WhatsApp 993658643. 993658643. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e, claro, a saúde da nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Então mande um orçamento, peça um orçamento, mande uma mensagem pelo e-mail saúde@unioneseguros.com.br. Olha, você que é proprietário da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguro. Júlio Nascimento. Muito bem, agora são 5 horas e 18 minutos. Deixa eu dar uma informação aqui, né? Aliás, foi uma informação que eu trouxe em maio na tela da Band, numa edição dos Donos da Bola, logo no começo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a CBF havia prometido o VAR para 2022 para os clubes. Garantiu que teria o árbitro de vídeo, que seria a última Série B sem o árbitro de vídeo, mas ainda com alguma possibilidade de antecipação para o segundo turno e que isso seria estudado. Inclusive, nós debatemos na tela da Band naquela ocasião, né, sobre os erros de arbitragem. O campeonato estava no começo, mas já nas primeiras rodadas, Ponte e Guarani tinham partidas com muitos pontos de interrogação sobre a atuação dos árbitros. E agora uma informação do Francisco Batistotti, que é o presidente do Avaí e também o presidente da Associação Nacional dos Clubes. Ele confirmou aos colegas da CBN Diário, que é uma rádio de Santa Catarina, que a CBF pretende usar o VAR a partir da 20ª rodada da Série B, ou então a primeira rodada do retorno. Isso será estudado nas próximas semanas para que haja uma dinâmica diferente. Como a Série B tem um custo menor em comparação à Série A, o VAR precisa custar menos. Então será um árbitro de vídeo, de repente, com menos recursos a partir do segundo turno. Informação confirmada hoje pelo presidente do Avaí, depois de uma reunião com a CBF e também com o Leonardo Gaciba, que é o presidente da comissão de arbitragem. Aprova, CH, árbitro de vídeo a partir do segundo turno na Série B? Mais que essencial, né? Agora tem um companheiro falando, é porque lá atrás, Júlio, não é? Quando você vem com uma informação da CBF, eu pelo menos acredito pouco, acredito em você, acredito no companheiro, mas quando parte da CBF eu sempre tenho um pé atrás, né? Mas com certeza, com os problemas alertados, inclusive várias vezes por você, nas primeiras rodadas, no segundo turno vai minimizar, né? Os clubes de Campinas, principalmente a Ponte, têm sido muito prejudicados, muito. E tem muita distorção na maioria das partidas.
com certeza o VAR vai ajudar. Não há sombra de dúvida, e isso para mim é uma boa notícia. Maravilha, então estaremos acompanhando, né? Se oficializada essa decisão da CBF, a gente traz aqui para os ouvintes também, até porque Ponte e Guarani serão diretamente beneficiados pelo árbitro de vídeo. Não resolve tudo, né, gente? Mas ajuda um bocado. Agora 5 horas e 21 minutos. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Informações do Guarani chegando aqui na Bandeirantes. O Antônio Lupe veio inverter tem Antônio tudo aqui. Também, viu, Júlio? Ah, não é possível. Tem. Você tem Antônio? Tenho. Antônio Marcos Luiz de Almeida. Não é possível. Pô, como não é possível? Não é possível. Só não falo o RG porque aí complica. Então calma aí, Marquinhos, ó, escuta aí, ó. Quase nota 10, quase nota 10. Quase, mas valeu a intenção. Valeu, Alexandre, mandou bem. Então, Antônio Marcos Luiz, informações do Guarani nessa sexta-feira, Marquinhos. É, porque sextou, né, Júlio? Essas coisas a gente só revela quando o dia tá inspirado, entendeu? Vou começar chamando de Antônio também. Pô, pode chamar, entendeu? Até porque quem escolheu o nome foi ligeiro, então não tenha dúvida. Eu só não o adotei, né? Mas o A, quando o Batista fala, que todo mundo inclusive brinca, né, Marquinhos? Já te chamo de Marcos A. Luiz, já. Inclusive Gustavo Biano, que deve estar ouvindo toda vez que me encontra. Ah, Marcos Luiz. O grande Binoco. Então o A não é de Antônio, não, né? De Almeida. Já sabia, né? Que tem Antônio. É por isso, Marcos Luiz, entendeu? Caramba, eu não sabia disso, cara. Eu Você perdi o está rumo. estarrecido, perplexo. Sim, eu perdi o rumo aqui, eu nem lembro do que eu ia perguntar pra você, mano. Eu não vou entrar nessa bola dividida, não, mas tem história do Roger, É verdade. Eu não sei se chama Antônio Roger, entendeu? Eu vou pesquisar depois com a dessa. história do Marcos Luiz. Depois eu vou pesquisar aqui do Roger. Mas brincadeiras à parte, né, Marquinhos? O Guarani hoje tem um duelo muito importante. A gente não fala metal e estrega de metal, a gente vai guardar pra terça-feira essa alcunha pro jogo, mas é uma partida decisiva pro Guarani que pode, de vez, entrar no G4 da Série B. Se consolidar realmente como um dos postulantes ao acesso, né? Claro que o Guarani tem muito chão pela frente, nós estamos vivendo ainda a 12ª rodada, o time daqui a pouco estará no Batistão. O técnico Daniel Paulista ontem conversou muito com os jogadores, me disse o Passarinho Verde. Aliás, chamou inclusive alguns atletas em particular para uma conversa, orientando cada um sobre a responsabilidade em relação ao que o futebol poderá apresentar na questão da surpresa perante o CSA. Aliás, perante o Confiança, perdão. Tudo isso foi colocado pelo técnico Daniel Paulista para a partida desta noite às 19h, que terá a transmissão aqui do Batistão, no Batistão. Sobre o time, o treinador não poderá contar com a presença do Bruno Sávio. Na última hora, uma questão muscular tirou o jogador da viagem. E por isso aí a principal dúvida do técnico do Guarani. Pablo, Andrigo e Alan Victor. As opções do treinador. Para mim é o Pablo, mas é claro, né, Júlio, não dá para cravar ainda. Estou aguardando aquela definição para a gente passar para o ouvinte da Bandeirantes. E no meio-campo, aí não vejo nenhuma surpresa. Deve ir mesmo o Índio em lugar do Rodrigo Andrade, jogador que acabou recebendo o terceiro cartão. Diogo Matheus estará de volta na lateral direita. E só lembrando mais uma vez que o Tony, rapaz, ainda tem aquela contusão no quadril. Quanto tempo que o Tony está fora? Se não me falha a memória, já... são mais ou menos uns 15 dias que o Tony está fora desta equipe do Guarani. Então, eu posso pegar aqui, se você quiser, Marquinhos, a última participação do Tony nessa temporada. Por favor, Júlio, mas se eu não estiver errado, acho que já são 15 dias. E contusão no quadril, ela é muito, mas muito complicada. Depende de uma habilidade muito grande dos médicos do Guarani para que o atleta tenha condições de ser aproveitado. Então, só confirmando mais uma vez que o Tony é desfalque do Bugre para a partida desta noite lá em Sergipe, lá em Aracaju. Você cravou, hein? Você cravou, porque o último jogo dele foi no dia 19, né? O derby. Faz um mês que ele jogou, que ele não joga na segunda-feira, mas a última vez que ele esteve no banco foi dia 25 de junho. 2 semanas, né? 2, 3 semanas. Então é esse período. 25 para hoje é 15, é isso? 20 dias, né, mais ou menos. 20 dias, mais ou menos, é isso aí.
Então é complicada a situação do Tony e não dá para prever em qual momento o atleta estará em condições de ser aproveitado aí pelo técnico Daniel Paulista. Lembrando que além do Tony, do Bruno Sávio, jogador que também não viajou, o Ian Carlo, aquele atleta que foi contratado e na estreia acabou se machucando também, é desfalque. Carlão é desfalque, o garoto Alan Leite também e o Rafa Costa, que tem uma contusão no joelho. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas do Guarani que estarão desfalcando o time, além do Rodrigo Andrade. Pendurados, viu, Júlio? O Bidu e o Eliel. Coincidência, né? O Bidu é titular pelo lado esquerdo e o Eliel também. Com um cartão, Alan Victor, Bruno Sávio, Índio, Júlio César, além do técnico Daniel Paulista e também do Daniel Cerqueira, que é o auxiliar técnico. Lucão do Break e Regis também, cada um com um cartão. Artilheiro do Guarani na competição é o Regis, que tem 6 gols, Bruno Sávio tem 5 e depois lá atrás tem o Bidu com 2 gols, Bruno Silva da Vó, Diogo Matheus e Lucão do Break, 1 gol cada. Guarani daqui a pouco entra em campo e é lá no Batistão, viu, Júlio? Pois é, né? De CB Stadium para Batistão hoje. De Batista para Batista. Mas é um jogo, né, CH, importantíssimo para o Guarani, a gente tem falado sobre isso, né? A consolidação do momento positivo do Guarani nessa Série B. São 3 vitórias consecutivas e agora vai enfrentar um adversário que está vivendo uma fase complicada e não vence há 5 jogos. E que tem como aproveitamento em casa só 53%, né? Ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. E outro detalhe muito importante para o Guarani é o melhor ataque como visitante, fez 10 gols fora de casa. Tem 60% de aproveitamento. São dados importantes. O Guarani hoje joga melhor fora do que dentro. Isso é fato. Até agora em 11 partidas foi isso que o campeonato mostrou. E a gente percebe que o Daniel Paulista tem conseguido encaixar sistemas da maneira do time jogar fora de casa com muita felicidade. Eu sei que esse número de gols marcados fora tem muita relação naquela partida famigerada contra o Operário que o Guarani goleou. Mas é fato, isso ninguém tira do Guarani. E a diferença para o segundo melhor time com mais gols fora de casa, o Brusque tem 7, o Guarani tem 10. E o Brusque não está liderando o campeonato. Então, de qualquer maneira, o grande X da questão é encontrar o equilíbrio de tudo isso, né? A gente sabe que normalmente fora de casa o Guarani joga bem, ok. Isso não tem maiores problemas. Pelo menos até agora a história do campeonato mostrou isso. O equilíbrio agora é encontrar a mesma regularidade, a mesma força dentro de casa. E o jogo de terça, você foi muito feliz, terça será, não que hoje não vai ser, mas terça contra o Sampaio será metal esfregando e metal, mas com todas as letras. E no jogo de hoje, né, além das dificuldades do adversário, que há 5 jogos não vence, nos últimos 5 jogos perdeu 3, né? Então o Confiança vive um inferno astral gigantesco e está cheio de problema para escalar o time. O Guarani tem seus problemas também, mas um número menor do que tem o time da casa. Isso não aponta, já ganhou, tem vitória de véspera, não é nada disso. Não é nada disso. Mas são dados para a gente trazer para o ouvinte, para também eles pertencerem à análise do jogo. Eu acho que o Guarani perde muito sem o Andrade, né? Falta dinamismo no meio campo. Só que jogo fora de casa, de repente, a falta de um motorzinho e colocar um cara como um índio de marcação pode ser benéfico. O jogo vai mostrar isso. E lá na frente, sem o Sávio, tem prejuízo também, porque o Sávio tem feito a maioria dos gols do Guarani nas últimas partidas. E perder um cara que bota a bola dentro do gol é sempre muito prejudicial. E o Sávio vive um momento muito legal a respeito, aliás, a exemplo do Regis, que também está numa ótima fase. Aí eu já não sei o que ele vai fazer. Eu desconfio que vai ser o Pablo. Mas não vou ficar surpreso se ele colocar o Alan Victor. Não ficarei surpreso se ele colocar o Andrigo. São estratégias. Ele já mostrou que em vários jogos ele tem coisas pontuais que ele realiza, que leva para o jogo, que pertencem àquele jogo. Ele não faz mudanças drásticas, tipo mexer 2, 3 jogadores de posição em detrimento a qualquer tipo de desfalque. Isso ele não faz. Ele vai para o caminho de simplicidade, mas essas conversas individuais que ele tem sempre com os jogadores
relatadas pelo Marcos Luiz sempre com precisão em cima do lance, eu quero dizer que isso tem tudo a ver com as deficiências e características do Confiança. Eu tenho certeza que o Guarani vai muito forte para o jogo. Agora, se vai ganhar, a gente não sabe. Mas que o Guarani tem grandes chances de trazer 3 pontos para Campinas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pelo momento, pelo time, pela escalação, pelos treinadores, pelo momento do Guarani. O Guarani hoje, teoricamente, é mais time que o Confiança. Agora, para isso, precisa executar direitinho todo o plano de jogo e lembrar que do outro lado, apesar dos desfalques, tem jogadores como o Neto Berola, por exemplo, que é bom não brincar com ele, porque ele é um cara largo para fazer gols. Não vive um bom momento, mas é um cara que você tem que sempre respeitar muito. Então, eu acho que tudo indica que o Guarani vai fazer uma boa apresentação, torcemos para isso, e a chance de vitória é grande, viu, Júlio? Pois é, o Guarani hoje joga contra o Confiança, repito, né, o que eu trouxe pela manhã, até para que não haja dúvida, o Sampaio Corrêa joga contra o Coritiba, é o confronto do segundo contra o terceiro colocado, então o Guarani vencendo, independente aí da combinação da rodada, entra no G4. Até um ouvinte trouxe mais cedo, se der empate entre Sampaio e Coritiba e uma derrota do Goiás, tem a possibilidade do Guarani virar o vice-líder nessa rodada. E eu fui só consultar, né, para ver se fazia sentido mesmo, comparando as campanhas. O Coritiba tem 6 vitórias contra 5 vitórias do Guarani. Nessa possibilidade, os dois times ficariam com 6 vitórias, a diferença de saldo é de 1. Então, automaticamente, né, o Guarani vencendo, pelo menos mais 1 de saldo ele tem. Aí precisa ver, analisar os outros números, mas eu tenho a impressão que a vantagem seria do Guarani, até porque gols pró, o Guarani tem 18, Coritiba tem 11, mas o Coxa tem um jogo a menos no campeonato. De qualquer maneira, é uma rodada propícia para o Guarani buscar essa vaga no G4. Se isso não acontecer nessa rodada, provavelmente o jogo contra o Sampaio ganha uma outra dinâmica, né? Terça-feira tem justamente Guarani e Sampaio Corrêa, aí sim é um duelo diretaço para o Guarani. O Jonas de Jesus, ouvinte fiel, Bugrino. Boa tarde, Júlio. Pergunta pro Tonico. Pergunta pro Tonico se o Passarinho Verde confirmou o Índio como titular. Marquinhos, tá ferrado aí com essa revelação, hein, cara. A revelação do seu nome pegou todo mundo aqui desprevenido. O Passarinho Verde confirmou o Índio, Marquinhos? Sim! Vai pro jogo o Índio. Guarani 2-0, 2 gols do Júlio César. Manda aqui o Marcelo, otimista na vitória do Bugre. O Ronaldo hoje vai desencantar o Davó, confia em 2 gols do camisa 30. Boa sorte ao Bugrão, bom trabalho pra Band. Obrigado. O Batista, quem narra aqui, já respondendo o outro ouvinte, perguntando quem será o narrador de hoje. Carlos Batista, é ele, comandando a jornada esportiva a partir das 18h30. Teremos Fala Galera hoje? Sim, teremos sim. Áudios, você que estava esperando aí para gravar o seu áudio, pode mandar aí para 971021493. 971021493. Qual que é o seu palpite para o jogo do Guarani hoje contra o Confiança? O Hernando Brocador joga? Pergunta aqui o Roberto. Não, né, Marquinhos? Tá machucado. Além do Hernani Brocador, né, fui fazer uma pesquisa até por conta dos amigos da cultura lá de Sergipe, viu, Júlio? Opa! Um abraço pra rapaziada. Um abração. São, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores e não 5, tá? Então, Álvaro, Danilo Pires, Hernani Brocador, Leandro Silva, Luan Bareiro, Luíde, Robinho e também William Santana. São jogadores que estão machucados, mas o treinador terá o João Paulo, que volta na lateral esquerda, viu, Júlio? Tem uma turma aí machucada, né? Impressionante. Júlio, pergunte ao Marquinhos se o nome dele é uma homenagem ao cantor Antônio Marcos. É o Tocão que manda aqui. Tocão, sim. É uma homenagem ao cantor Antônio Marcos. Você sabe alguma música do Antônio Marcos? Não faço nem ideia. Eu queria te ajudar, mas eu conheço também. Entendeu? Não faço nem ideia. ideia. Ingratidão completa, velho. Não, a ingratidão como é que é essa frase? Ingratidão é o mau hálito da alma, né? Tem negócio assim? Isso, essa frase é do Milton Neves. Aê, Bertão. Eu já respondi aqui do Brocador. O Júlio, sobre o VAR, sou contra. Não gostei da notícia do VAR. Ele também erra. E o futebol fica chato demais com tanto tempo de espera para verificação. Edivaldo Rodrigues Valinhos. Edivaldo, o grande problema não é o VAR, né? Sim quem opera. Quem opera o VAR.
Na Europa não se tem tanta demora como se tem no Brasil, a quantidade de erros é menor. Eu acho que pode ser melhorado. A gente tem que apoiar, né, a tecnologia como algo para auxiliar e não para destruir, mas tem que entender também que é preciso cobrar que as pessoas treinem mais. Beleza, Edivaldo? Mas está registrado aqui o seu comentário. Esse é o Antônio Marcos? Tenho certeza. Ele tá com a gente já? É. Já tá com a gente? Tenho certeza que ele conhece. Vou ficar surpreso se ele não conhecer. Valdemir X, Antônio Marcos, Valdemir Gomes. Um abraço pra você, boa tarde. Claro. Sabia. Antônio Marcos foi gigante, marido da Vanusa, falecida aí recentemente. O Antônio Marcos já nos deixou há muito mais tempo, muito jovem, mas para você ter uma ideia, nós tínhamos uma trinca aí que rivalizava antes da explosão total do Roberto Carlos, né? Eles eram mais ou menos da mesma geração. Roberto Carlos, rei da juventude, jovem guarda, né? Anos 60, meados dos anos 60. Aí o Paulo Sérgio, que não é o centroavante aí, fazedor de gols, Paulo Sérgio Siebert. Paulo Sérgio também já faleceu. Aliás, sentiu-se mal durante um show. Ele teve um AVC e foi para o hospital, infelizmente veio a falecer. E o Antônio Marcos, cantor de muita qualidade, compositor, grandes sucessos e comandava as paradas de sucesso. Me lembro, sim. E quem não ouviu, perdeu a oportunidade de ouvir um grande ídolo da música jovem da época do Brasil. Então, por este Antônio Marcos, que o nosso repórter se chama Antônio também. E hoje, depois de quase 4 anos trabalhando com Marquinhos, diariamente, eu descobri isso, estou surpreso. Diariamente mesmo, né, Júlio? Dividimos a mesma bancada. É, exatamente. 1 ano como setoristas concorrentes e 3 anos como companheiro de equipe. E aí eu achava que era Marcos Luiz. Quer ver? Você quer ver? E o Ligeiro era fã de Antônio Marcos, me falou várias vezes. Ligeiro era romântico. Romântico. Você quer ver? Desde os tempos de criança, você usava trança e eu gostava tanto, tanto de você. Meu amor ia crescendo. Nananana. Antônio Marcos. Que beleza, hein? Sensacional. Menina de trança. Bota aí, Alexandre. Melodia, nota 10. Harmonia, nota 0. 10. Aí, menina de trança. Eu gostava tanto, tanto, tanto de você. Sensacional. Você esqueceu, eu lembro ainda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Nossa vida era tão linda. Bandeirantes. Já tem futebol. Eu gostava tanto, tanto de você. Menina. Calma, Tigrão, meu Deus. Ô, louco, que é isso? Corta aí, pelo amor de Deus. E um pobre rapaz. Boa, isso aí, ó. O tempo tão lindo ficou na lembrança. Agora não para mais. Menina de trança, que falta me faz. E aí, sensacional. A galera gostou aqui no WhatsApp, hein? O povo gostou do Tigrão. Quem que mandou aqui, ó? Aplausos, a Marisa. Aplausos, menina de trança. Sensacional. O Roberto, Tigrão é nota 10, canta muito. Quem mais mandou? Tem mais. Camargo PC. Top. E aqui o... Aqui, ó, Roberto Constantino também, ó. Robertaço tá ligado também, já mandou em nota 10. É isso aí. Essa é a vantagem, né? Da gente não ser muito da ala jovem, mas de já ter vivido mais. A gente vivenciou coisas maravilhosas e passa para vocês com muito prazer. É por isso que a gente aprende diariamente aqui na Bandeirantes. O Edson tá mandando aqui que é Guarani 1-0, gol do Inter, pra minha alegria. Não, cara, tem nada disso não. Claro que eu sempre torço aí pros times de Campinas, mas independente de quem faça os gols. E aí, Tigrão, sua expectativa para hoje? Guarani Confiança, a chance do Guarani de forma definitiva ingressar nesse G4 da Bezona. A minha expectativa é de vitória, bem rapidinho, porque o programa é curto hoje.
Se o Confiança jogasse com o time completo, a minha expectativa já seria de vitória, em que pese as importantíssimas ausências que o Guarani tem para o jogo, do Rodrigo Andrade e também do Bruno Sávio. Jogando sem 8 opções, me parece teoricamente que a missão fica um pouco mais fácil, e acho que o Guarani entra sim no G4 sem se preocupar com outros resultados até o final da rodada. Termina a rodada no G4, deve vencer. A menos, claro, que esteja numa noite sem nenhuma inspiração, que dê tudo errado, mas dentro da normalidade, eu acho que dá Guarani, e sem muita dramaticidade. Daqui a pouquinho, 18h30, lá na linda Aracaju, lá na orla da praia de Atalaia. Isso. Coisa linda, hein, Júlio? O homem tem cultura demais, cara, muito bom. Ô Tigrão, sobre essas possibilidades do ataque, rapidinho. Pablo, Andrigo, Alan Vitor, Lucão do Break, são alguns jogadores concorrendo aí para a posição do Bruno Sávio, já que para a vaga do Rodrigo Andrade, o Daniel Paulista está indicando que vai com o Índio. Eu escalaria o Alan Vitor. Eu escalaria o Alan Vitor e não escalaria o Índio, eu escalaria o Andrigo no meio de campo muito leve, prendendo um pouquinho o Bruno Silva. Pegando assim a equipe do Confiança, que tem 9 pontos, com todo o respeito, e toda desfalcada, eu partiria para cima para matar o jogo no primeiro tempo e depois sim tornaria o time um pouco mais conservador, um pouco mais precatado com a presença do Índio. Mas eu começaria com 3 no meio, 2 que chegam, tanto o Regis quanto o Andrigo, né? Faria o Andrigo não o segundo volante, jogaria com um volante só, mas quase que como um terceiro zagueiro. E aí, sem a bola, todo mundo recompõe e soltaria aí esse menino que veio lá do Santos, do lado direito, Alan Vitor, para tentar ver como é que ele se comporta. O CH já falava isso com bastante acerto, com bastante inteligência, como é que ele se comporta no início de partida, porque a gente tem visto esse jogador apenas com o jogo em andamento. Repito, no lugar de Rodrigo Andrade, jogaria para mim, Andrigo, para soltar mesmo as coisas, soltar as amarras, e do lado direito, Alan Vitor. Perfeito. Eu perguntei pro CH sobre esse assunto, e é claro que o Guarani também está envolvido nisso, porque é um participante da competição, que o presidente do Avaí, né, o Francisco Batistotti, confirmou hoje à CBN Diário de Santa Catarina que a CBF está estudando aí, quase já tem essa informação praticamente como certa, que o árbitro de vídeo será incluído na Série B a partir do segundo turno. Concorda com essa decisão, Tigrão? Plenamente, em 100%, porque a arbitragem, especialmente na Série B, está uma vergonha. Haja vista aquilo que fomos obrigados a digerir no último empate da Ponte, a última apresentação da Ponte na terça-feira. Segunda, né? Jogou a Ponte? Terça. Lá em Recife, nos aflitos contra o Náutico. Foi uma aberração. Não é porque foi a Ponte ou porque se tivesse sido o Guarani, porque a gente só defende o futebol de Campinas. Não é isso, não. No geral, a arbitragem está muito mal. E na hora da definição, depois lá da segunda metade, né, no meio da segunda metade do segundo turno, aí aquelas camisas lá, você sabe como é que é, né? Vasco, camisa forte, né? Timão, né? No momento não, mas muita história, tal, Vasco, Botafogo, Cruzeiro. É bom ter o VAR aí, porque poderemos ter bastante erro não intencional, porém intencional. E o VAR, pelo menos, tem o condão, às vezes ele também erra, mas ele minimiza, né, o número de erros, e ele tem o condão exatamente de inibir certas atitudes, às vezes bastante questionáveis, da arbitragem brasileira, sobretudo quando está de um lado um time com o tamanho, a história, a influência de um Vasco, de um Botafogo, de um Cruzeiro, e do outro, um outro clube igualmente importante, mas não com a mesma influência. O VAR é uma espécie aí de alarme em cima do muro, né? Ele não para a bandidagem toda, mas ele inibe um pouco, sim. Pois é, todo mundo, falando em arbitragem, né? Todo mundo, acho, quase conhece o árbitro do jogo do Guarani hoje, que é o Heber Roberto Lopes, experiente árbitro, já apitou por Rio de Janeiro, por Brasília, São Paulo,
Minas Gerais, Paraná, que é o seu estado de origem, mas há muito tempo está apitando por Santa Catarina, será o árbitro central hoje no jogo do Guarani, Éber Roberto Lopes. E não vai mudar o preço do dólar, mas só para lembrar, né? O jogo da Ponte foi segunda e o jogo do Guarani terça. Tem muito jogo, Tigrão. A gente confunde aqui, difícil lembrar um jogo atrás do outro. A Ponte foi segunda, né? Isso, e o Guarani terça. Mas legal, não muda o dólar. É não isso muda o mesmo. dólar. Foi a última apresentação, o último jogo Isso. da Ponte. Exato. A arbitragem é exemplo do que aconteceu também lá na estreia contra o Brusque, entre outros, né? Muito erro, e às vezes está acontecendo só contra um lado, né? Isso é ruim. Aliás, o erro é ruim, mesmo acontecendo de um lado ou de outro. Às vezes o juiz erra a favor de um, depois se conscientiza que errou e faz a compensação. Aí fica pior ainda, porque é o tal do um erro não justifica o outro e acaba ficando pior. Ao invés de um erro só, ele acaba cometendo dois. Mas então foi segunda, legal. E vamos torcer por uma grande apresentação do Guarani. Dentro da média, né? Jogando o que vem jogando aí na sua média, vai ganhar o jogo com alguma tranquilidade. Tem o cara aqui, o Júnior de Souza. Pô, o Júnior de Souza foi sacana com o Tigrão. Aqui, ó, The Tiger Man no The Voice Mais. Sensacional. The Voice Mais é o da turma lá mais velha, não é? A edição especial, é isso, né? Pô, o Tigrão é um jovem de alma, velho. Tá maluco? O Tigrão é um jovem, de tudo. Eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca escondi minha idade. Eu sou de 18 de maio de 1957, né? Quem esconde a idade é porque tem vergonha do que já viveu. Eu não, eu tenho orgulho do que já vivi e tenho esperança de viver dias melhores ainda e que eles sejam muitos, se Deus quiser. Mas eu tenho 64 completados agora no último dia 18 de maio deste ano. Isso porque ninguém viu o Tigrão cantando aqui na nossa festinha de final de ano. Pô, também, saudades disso aí, inclusive. É. Saudades demais. Sabe, nesse final de ano, já com toda a moçada vacinada, a gente não repete a dose, né? O problema é que eu que moro, sou campineiro da Gema, mas já moro há 18 anos em Valinhos. O problema é para ir embora depois, né, Marquinhos? Porque normalmente eu vou alugar uma van. A entrada de Valinhos ali tem comando, né? Eu vou alugar uma van, que o Batistão já me deu a autorização. Já liberou aberto. A última vez que Tigrão e Marcos Luiz, a dupla, se apresentou, cantamos juntos Brigas, hein, Tigrão? Oh, que isso, coisa louca. Sensacional. O Tigrão, o Joel Bugrino disse aqui que o Antônio Marcos morreu por conta do alcoolismo, né? Não sei se você se lembra. Uma pena. É verdade. Eu falei do Paulo Sérgio, que também tinha esse vício, mas o Paulo Sérgio teve um AVC em cena, né? Cantando, sentiu-se mal, tal, foi socorrido. Mais ou menos algo meio que parecido com aquela cena lamentável do Tim Maia lá em Niterói, né? Esse é o Paulo Sérgio, Tigrão, aí, ó. Pô, o tom de voz. O timbre é idêntico ao do Roberto Carlos. De conta que pra você não sou ninguém. Aê! Pô, sensacional aqui. Derrubou, Cojers, calma. Um abraço aqui pro mano Israel Moreira. Meu mano, tô na audiência, manda um abraço pro Tigrão, sou fã. Pô, vou mudar o programa aqui, cara. Sexta-feira vai ser musical, porque a turma tá gostando. A turma tá indo no embalo. Quem quer? Quem quer, Alexandre? Me ajuda. Aí não, aí ele tá... Aí é Morris Albert. É internacional, ele não quer falar o nome. Deixa eu perto aí que eu vou ver o nome, calma. Aí é pro oráculo. Trying to forget Morris Albert. E aí ele mete um feelings. Feeling, ele fala, né, Tigrão? O Matheus de Barão Geraldo, saudoso ligeiro, deve ter feito sucesso ao som de Antônio Marcos. Vou falar. O ligeiro não era fraco, não. Você pensa que o ligeiro, o apelido dele era ligeirinho, só por conta da habilidade, né? Daquela presença de espírito nas reportagens. Mas tem mais coisa aí que é impublicável. Deixa o ligeiro em paz lá onde ele está, que ele está muito bem. Grande ligeiro. O Guarani vencerá por 1-0 hoje. A Lucila manda aqui e faz a observação, dizendo que o Marquinhos é excelente cantor também. O Marquinhos é o rei do karaokê, né? Geralmente as finais aqui na Band, nas festas, né? A gente brinca, né? O top 3 é, não na ordem, né? Mas eles disputam ali, entre eles, Juliana Caetano, Valdemiro Gomes e Marcos Luiz. Geralmente a final, a top 3 é essa. O Marcos Andrade não, Alexandre. O Marcos Andrade é uma outra pegada.
E o resultado final, o vencedor que levanta o troféu, sempre depende muito, tem muito a ver com o teor etílico. Bom, gente, está aqui descontraindo, né? Sexta-feira, a gente vai falar muito sobre o jogo do Guarani ainda, mas trouxemos aqui já as principais informações. Já o Marquinhos vem com as escalações, né? A paixão é cantar My Way. Ai, meu Deus. Hoje vai longe, então, hein? Hoje é sexta-feira. Então, já tem escalação do Guarani. And so I face to find a curtain, my friend. Aí, coloca aí, Alexandre. The final curtain. Aí. Teu inglês tá bom, hein, Marcos? O Antônio. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived. Eu vou chorar aqui. A life that's full. Deixa aí. And every byway. Much more than this. I didn't Esse é Elvis Presley. Essa é com Elvis, mas com Frank Sinatra também tem. Frank Sinatra. Eu acabei de receber uma bronca aqui do nosso coordenador técnico, que o YouTube vai derrubar toda a transmissão com a quantidade de músicas aqui. Estamos ferrados com o YouTube. YouTube, nos perdoe. Facebook, nos perdoe. Não derrube a nossa transmissão, pelo amor de Deus. E daqui a pouco tem mais. 5 horas, 52 minutos. Trânsito. Quem trafega pela Campinas Montemor reduz a velocidade no sentido Hortolândia, do Trevo da Bocha até o Parque Santa Bárbara e na altura do Rosolém. Na altura da IBM, o tráfego é intenso nos dois sentidos. Pela Santos Dumont, lentidão no sentido Indaiatuba, na região do Jardim do Lago e na altura do São José. Vem aí o aniversário de 35 anos da Fast Shop. São ofertas incríveis e descontos especiais. Aproveite. Baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Cirúrgica Popular. Especializado em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e o bem-estar. Produtos como álcool gel 70%. Álcool gel, você sabe, é muito importante para a higienização, para evitar a contaminação do novo coronavírus. E álcool gel 70% você vai encontrar na Cirúrgica Popular pelos melhores preços. E tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Anote aí o telefone do Disque Entregas, 3295-5188, ou então chame pelo WhatsApp 99947 1980. Eu repito, 99947 1980. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90 e torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Começa hoje a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confiança joga contra o Guarani, 7 horas. A narração de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. 9h30 tem Sampaio, Correia e Curitiba. Amanhã, sábado, Brasil de Pelotas e Vitória, Goiás e Londrina, Cruzeiro e Avaí, Ponte Preta e Remo, Operário e CSA, Brusque e Botafogo. No domingo, mais 2 jogos, Vasco e Náutico, CRB e Vila Nova. Náutico 25 pontos, Curitiba 21, Sampaio 19, Goiás 19, é o G4 neste momento. Guarani tem 19 pontos, é o 5º colocado. Na zona de rebaixamento, Vitória 9, Ponte 9, Brasil de Pelotas 8 e o Londrina com 7 pontos. Futebol é com a Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Pela Aquidaban, motorista vai perdendo tempo nos 2 sentidos, na altura da Lusitana e da Irmã Serafina e também no cruzamento com a Francisco Glicério. No mesmo sentido, Faria Lima, a Via Expressa Valdemar Pascoal tem problemas entre a General Carneiro e a chegada a Marechal Carmona. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Encontre na amazon.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também uma belíssima loja na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, é SP 101. Quilômetro 7. E tem também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Para saber mais detalhes e pegar tudo certinho os endereços, acesse rosepisos.com.br.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta chegando aqui na Bandeirantes com Antônio Original Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta finalizou hoje de manhã sua preparação para o duelo contra o Remo. Jogo marcado para amanhã, sábado, às 6h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Confronto direto de duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O Remo venceu o Brusque de virada na última rodada e saiu do Z4. A Ponte precisa vencer o time lá do Pará para conseguir sair da zona da confusão. E o técnico Gilson Kleina falou sobre esse confronto contra a equipe do Remo. Olha, digamos assim que possa ser até um jogo de confronto, né? Porque quem obter a vitória, e é o que nós queremos, né? É a gente poder sair dessa situação que a gente está trabalhando faz algumas rodadas. Eu entendo que o futebol apresentado pela Ponte Preta não é o lugar da Ponte onde está disputando essa situação, porém a realidade é que nós estamos com essa pontuação baixa. É um jogo que nós vamos ter que competir novamente, tem que ser inteligente, não vai se ganhar de qualquer forma, desorganizada, até porque mudou a equipe do Remo. O Remo hoje vem com uma outra proposta, uma equipe também que vai ter uma agressividade. Eu acho que nós vamos ter que continuar sendo agressivo, tanto com bola e sem bola, e também que nossas jogadas individuais, que os talentos dos nossos atletas possam também ser contemplados, né, para a gente poder sair com a vitória. Olha, é necessário continuar o trabalho. Eu acho que essa convicção de a gente poder ter um jogo de igualdade dentro e fora de casa, essa é uma das coisas que a gente, desde que nós chegamos aqui, nós estamos pedindo. A gente ter esse equilíbrio. Nós enfrentamos uma equipe do Náutico, o líder do campeonato nesse momento, e a equipe ela teve uma postura de uma equipe que queria a vitória. Buscamos isso, conseguimos fazer uma linha alta. O Kleina agora com essa informação de mais uma ausência, né? Além de Igor Vinhas, Rodrigão, Thales, a Ponte perdendo também o lateral direito, Kevin. Não que ele seja uma enormidade técnica, mas é o titular, né? Não é momento de perder jogadores, e sim, né, aglutinar, reunir a maioria dos bons jogadores para tentar, os jogadores que têm à disposição, né, se é que dá para chamar de bons, para poder tirar a Ponte dessa situação, né? Não é momento de negociar ninguém, não é momento de machucar ninguém, agora é força máxima e tentar tirar a Ponte dessa confusão aí. E é um jogo de briga direta lá embaixo, né? Esse é o chamado metal esfregando em metal, porque é Remo tentando vencer, a Ponte desesperada, precisando vencer em casa. Não vai ser fácil esse jogo não, cara. Eu acho que o Albuquerque vem para a direita, não sei o que ele vai fazer na esquerda, pode ser que o Giancarlo jogue, pode ser que não. Não dá para saber, porque o menino todas as vezes que entrou não deu conta, essa é a verdade, eu lamento muito isso. No meio campo vai ter que jogar o Dauan, porque não tem outro, né? Aqueles que teriam condição de jogar tecnicamente falando se machucaram, não estão à disposição. O Lucas, que vem do Vitória, nunca fica pronto, esse é o jogador esperança ali do meio campo, mas não está pronto ainda fisicamente. É uma grande preocupação, sabe? Eu recebi algumas, depois que a gente debateu na hora do almoço, né, Júlio? Eu recebi algumas mensagens da torcida. Olha, tem que tirar o cara do jogo, já não tá mais com a cabeça da Ponte. Falei, olha, e respondi para todos a mesma coisa que eu vou falar aqui agora, né? Porque essas mensagens chegaram depois do programa terminar, ao 12h25, 12h30, e a gente tava ali na TV. A Ponte, ela tá numa situação assim tão difícil que não dá para abrir mão de ninguém. Até de um jogador que tá com um pé e meio fora da Ponte. O Dauan, por característica, eu não me lembro, posso ser corrigido por qualquer um de vocês, mas eu não me lembro de nenhuma partida que o Dauan tenha deixado de se dedicar. Ele é um jogador realmente muito brioso, ele tem o jeitão da Ponte, ele pode não tecnicamente agradar, mas ele é um jogador assim que eu duvido, por exemplo, que tire o pé numa possível dividida ou que jogue de uma maneira menos intensa, caso ele esteja já negociado com outro time, não é? Se tivesse outro jogador na posição, eu talvez como dirigente deixaria de lado, mas nessa circunstância ele está fazendo jogos muito regulares e eu não abriria a mão dele,
nessa partida contra o Remo, que a Ponte tem, entre aspas, obrigação de vencer, porque é um confronto direto, né? É time que briga para permanecer contra time que briga para permanecer. E a Ponte joga em casa, repito. Então não dá para abrir mão. Agora, o Gilson Kleina pode ficar tranquilo, que o problema não vai ser o G2. Se o problema passa pelo G2, o Gilson Kleina pode ficar tranquilo que o G2 ele não vai atrapalhar a vida da Ponte. O problema da Ponte, todo respeito ao Remo, que é um time que tem que ser muito respeitado e tem que ser estudado, é o próprio time da Ponte. É a parte defensiva, fazer uma partida equilibrada sem erro, e no ataque dividir um pouco essa responsabilidade que está tudo nas costas do Camilo e do Moisés. Precisa dividir um pouco o fardo. Eu espero que ele consiga equilibrar, colocar um time um pouco mais competitivo e um pouco mais incisivo na parte ofensiva, né? Talvez um Niltinho jogando um pouco mais de futebol. Na última partida ele voltou, não esteve mal não, mas precisa ajudar um pouco mais. Precisa render um pouco mais, repito, para tirar um pouco da carga de responsabilidade dessa dupla de ataque aí. Não é? Agora, sobre a zaga, se volta Ednei ou não, acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa, viu, Júlio? Ednei ou Fábio, o Cleilton, acho que ali não tem muito segredo, não. Não tem muito segredo, não. Talvez eu voltaria para o Ednei, porque é o titular, mas não é porque o Fábio tá mal, não. Eu acho que qualquer um que ele escolha ali, para mim, pelo menos, tá de bom tamanho, viu, Júlio? Perfeito. E para você, Tigrão, seu prognóstico para amanhã, Ponte e Remo, 12ª rodada da Série B. Opa, atenção. Vamos com o contato aqui com o Valdemiro Gomes. Eu não gosto muito desse negócio de obrigação que o CH falou. Mas nesse jogo aqui cabe, né, Júlio? Porque também chegou a hora da Ponte ganhar, né, cara? Você estava dizendo aí agora, praticamente 1/3 da competição indo embora. É começo, tem muito campeonato pela frente, porque é isso, porque é aquilo, mas olha, chegou a hora. Ou se descola, né? Se liberta dessa corrente que aprende lá no Z4, na zona de rebaixamento, ou, meu filho, aí fica difícil, porque o segundo turno sempre é muito mais complicado. Os times se reforçam, alguns perdem peças e repõem, e a Ponte é uma incógnita aquilo que ela vai fazer ainda na iminência aí de perder jogadores importantes. Não são craques imprescindíveis, mas são jogadores importantes. O Daon é um cara bem encaixado no esquema tático, e o Lupe, que é muito bem informado, está cravando aí que deve ser a despedida dele. Essa possibilidade do Moisés, que deu uma esfriada, e eu acompanhava a sua matéria hoje no portal Carlos Batista, de que houve a consulta ao empresário e tal, mas que o negócio está meio frio. É bom que gele. Até ontem um ouvinte, Tigrão desrespeitou, tal, um abraço para ele. Imagina, jamais desrespeitarei alguém. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, né? Trocando em miúdos, como diria Chico Buarque de Holanda, trocando em miúdos, se com esse time que está aí, a Ponte está na zona de rebaixamento, imagina você perdendo peças. É isso que eu quis dizer. Mas aí viabiliza o caixa. Mas é ruim viabilizar o caixa e depois ter que disputar a Série C, que é um problema muito grande. Foi isso que eu quis dizer. Tá bom, você faz a travessia financeira do segundo semestre, mas depois, será que sobra algum para, eventualmente, se o time cair? Eu não quis dizer que a Ponte vai cair. A gente está fazendo aqui um brado de alerta. É o momento do time se reforçar e não de se enfraquecer. E no jogo de amanhã, não tem como esperar mais. Não tem. Mas está se jogando uma responsabilidade muito grande em cima do time. Estou. Chegou a hora desse time dizer, moçada, nós temos que ganhar o jogo. É vida ou morte já. Já não é lá na 38ª. É já. Então, respeito total ao Remo, que está melhor colocado do que a Ponte, né? O Remo tem 12, a Ponte tem 9. Por quê? Porque o Remo fez a lição de casa na última partida. Então, não tem como esperar mais. Seja jogando bem, seja jogando mal,
mas jogando com a fome de quem defende um prato de comida para sobreviver. É essa ponte que a gente espera amanhã e não dá para esperar mais. Os jogadores têm que ter essa conscientização. Tem desfalques, tem jogador indo embora, tem essa baixa do Kevin de última hora. Não importa, quem entrar tem que estar consciente do tamanho do problema que a Ponte já se meteu na competição. E é hora de ganhar o jogo. Essas próximas 2 partidas são fundamentais para que esse time diga para o seu torcedor que está preocupadíssimo se ele vai ou não vai, se ele permanece ou se ele já entregou a rapadura. Tigrão está pessimista, tem muito campeonato pela frente. Pega aí na estatística quem virou na zona de rebaixamento no primeiro turno, de todos os que viraram desde que o campeonato tem esse regulamento, quantos que não caíram e quantos que caíram. E vocês chegarão à conclusão de que a esmagadora maioria de quem virou o primeiro turno na zona de rebaixamento terminou o segundo dentro dela também. E não é isso que nós queremos para a Associação Atlética Ponte Preta. Muito bem, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado, Lupe? Fechado, Júlio. Agora são 6h19. Trânsito. Excesso de veículos pela Professor Zeferino Vaz, sentido Campinas, na chegada ao Trevo de Barão Geraldo e no cruzamento com a Teodureto de Almeida Camargo, no trecho do Tapetão. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, trânsito intenso no sentido Valinhos, na altura do Gramado. Fubá amarelo é o ingrediente secreto do bolo quentinho de São João e com goiabada. Já provou? Não? Acesse o site Caldo Bom e pegue a receita. Caldo Bom, por que não festa julina? Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Marca 2. Ficha técnica do jogo, daqui a pouco tem Guarani e também Confiança, às 7 da noite lá no Batistão. Guarani definido, 27 Gabriel Mesquita, 13 Diogo Matheus, 3 Thales, 22 Ronaldo Alves, 20 Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 23 Índio, 78 Regis, 17 Pablo, 30 Davó e 94 para Júlio César. O Confiança, 1 Rafael, 2 Marcelinho, 3 Nirley, 4 Neri Berola, aliás Neri Bareiro e meia dúzia para João Paulo, 5 Bruno Senna, 8 Serginho, 7 Gemerson, 10 Ítalo, 9 Gustavo Ramos, 11 Daniel Penha. Esta a ficha técnica do jogo.
Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. A Anhanguera, no sentido capital, em São Paulo, tem tráfego intenso do quilômetro 19 ao 23. No mesmo sentido, tráfego congestionado em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60. O trânsito é intenso na saída 53. A alternativa para o motorista é a saída 59 Centro ou a saída 57 Avenida 9 de Julho. Só na Fast Shop a evolução não para. Samsung Neo QLED 55 polegadas 4K por 8.299. Baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. E aqui em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. E quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos aqui com algumas mensagens de áudio no Fala, galera. A primeira vai pro ar. Fala, Júlio Nascimento. Boa noite. Tudo jóia? Ô, Júlio, se o Índio for escalado hoje, ele vai arrebentar com o jogo hoje, viu? E o Guarani vai ganhar de 2-1 hoje. E o Índio vai arrebentar no jogo. Falou, Julião. Boa noite. É Itamar. Valeu, Itamar. Boa noite pra você. Obrigado pela participação. Próximo ouvinte. Boa noite, amigo da Band.
Aqui é o Wanderson Santa Rosa, Campinas. Confiante na vitória do Bugrão hoje. 1-0 pro Guarani, gol de Índio. Abraço. É isso aí, o Índio tá com moral com a torcida, hein? Vamos lá, mais um ouvinte. As importantíssimas. Boa tarde aí, o pessoal da Band. Só para lembrar vocês, do Tigrão, que essa música aí é a versão da música italiana Bambina de Trete. Ok? Obrigado. Sensacional. Próximo ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band. Aqui é o Paulo César Pieroni da Vila Nogueira. Eu acho excelente o VAR ser implementado na Série B. Primeiro porque vai acabar com aquela desculpa de que o time não está pontuando porque o time está sendo roubado pela arbitragem ou sendo prejudicado pelos erros da arbitragem. Quero ver depois qual é a desculpa que vão dar para o time estar indo tão mal assim no campeonato. Valeu, Paulo. Grande abraço para você. Obrigado pela participação. Próximo ouvinte. Boa noite, Julião. Boa noite, equipe da mesa de esporte. Vou fazer uma pergunta pro comentarista no jogo de hoje aí. Daniel Paulista poderia fazer um experimento, uma experiência aí. Pelo menos só no jogo de hoje escalar o time no 3-5-2 aí. O Bruno Mesquita, né? Aí o Thales, o Ronaldo e como líbero, o Bruno Silva como líbero. Aí o meio de campo seria o Diogo Matheus na direita, voltando, né? E o Bidu e o Pablo lá no meio de campo ali, pelo lado direito ali, o Pablo, o Regis e o Andrigo. Um 3-5-2 aí. E no ataque o Júlio César mesmo e o Davó, né? O Lucão não coloca de jeito nenhum mesmo. Não seria uma boa experimentar esse esquema tático só hoje aí? Com cada ausência do Rodrigo Andrade aí e do Bruno Sávio. É o Cristiano de Hortolândia. Boa noite a todos, hein? Valeu, Cristiano. Boa noite pra você também. Agora 6h29. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos com os destaques finais. O primeiro do Guarani, Marcos Luiz. Pois é, Júlio, o passarinho acertou, hein? O Pablo vai pro jogo, confirmado pelo técnico Daniel Paulista. Ficam como opções no banco de reservas o Andrigo e o Alan Victor. Regis vai ser o armador da equipe do Guarani e o Bugre terá a volta de Diogo Matheus, atleta que cumpriu suspensão automática. Agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Joga amanhã contra o Remo pela 12ª rodada da Série B. Macaca precisa da vitória para sair do Z4. Kevin não fica à disposição por conta de um edema na coxa. Existe a dúvida na lateral esquerda entre Jean Carlos e também a presença do Rafael Santos. A Ponte que deve perder Dauan e vai reforçar o Juventude provavelmente a partir da próxima segunda-feira. Carlos Batista, preparado para narrar Guarani, confiança, a chance do Bugre de ingressar no G4 de forma definitiva. Bom trabalho para você, Batistão. Muito obrigado, Júlio. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso aí, né? O jogo é importantíssimo nesse aspecto para saltar para dentro do G4 e lá permanecer, porque o campeonato vai indo, primeiro turno está correndo e há uma necessidade de chegar no G4 e depois fazer a manutenção. Este jogo é um jogo perigoso. O adversário, em outra oportunidade, já estava o ano passado, por exemplo, com muitos jogadores com Covid e acabou vencendo a equipe do Guarani. Então, não é bom não pensar muito nesse negócio, né? Porque quem entra quer mostrar serviço. Então, o Daniel Paulista manda a campo o que ele tem de melhor, escolheu as peças corretas e entendo que o Guarani tem grande chance de sair desse confronto com os 3 pontos na sacola, Júlio. Muito bem, termina aqui o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. Agradecendo meus comentaristas, Valdemir Gomes, o cantor, hein? E Carlos Henrique, o Bate Pesado, que volta na sequência com Gleger para a jornada esportiva. Daqui a pouco, Guarani, Confiança, Série B do Campeonato Brasileiro. Fique aqui, porque aqui é muito melhor.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas.